Graça e paz. Que privilégio mais uma vez estarmos aqui juntos para meditarmos mais um pouquinho na palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um tema, o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho da graça. O Evangelho revelado nas Escrituras Sagradas. O Evangelho diz tudo aquilo que é a pessoa e a obra de Cristo. Cristo, Ele é o Evangelho. Por isso que Evangelho é bem diferente de religião. Religião é tudo aquilo que o ser humano faz para Deus na tentativa de obter de Deus algum benefício. O Evangelho é Cristo vindo nos alcançar no último degrau da escada. Isso é Evangelho. Evangelho é tudo aquilo que Deus fez pelo homem. Religião é tudo aquilo que o homem faz para Deus. Começou a religião lá no Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que depois, quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, quando o pecado entrou no mundo, eles cozeram folhas de figueira e os vestiu. E cobriu ali, tentaram cobrir a sua nudez, o seu pecado. Então ali é o homem fazendo. Mas em Gênesis 3:21, vemos que o Senhor fez vestimenta de peles e os vestiu. Ali é Deus fazendo. Em Gênesis 3:7 é o homem fazendo. Em Gênesis 3:21 é Deus fazendo. E este Evangelho trazido para os nossos dias é a mesma coisa. Então o Evangelho, em Romanos 1, verso 16, Paulo diz que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, nessa palavra Evangelho, está concentrado nele, nessa palavrinha, todo o poder de Deus para a salvação do homem. E hoje, infelizmente, meus irmãos, essa palavra Evangelho, que Paulo vai mostrar toda a sua obra em 1 Coríntios, no capítulo 15, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, de 1 até 4, a Bíblia traz uma revelação muito interessante. A Bíblia diz assim, Paulo está dizendo: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, irmãos, há um perigo muito grande de nós crermos em vão quando deixamos de crer no Evangelho. E os versículos 3 e 4, Paulo vai mostrar para nós, para mim e para você, qual é a operação deste Evangelho na salvação do homem pecador. Ele diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 3, 4 e 5. Então, Paulo ele está entregando aquilo que ele recebeu. Que Jesus morreu, mas o apóstolo Paulo também morreu com Cristo. Ele diz, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, está escrito assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então, nós podemos verificar aqui que um morreu por todos. Quem que morreu por todos? Jesus. Logo, todos morreram. Está vendo? Então, Paulo ele entregou o que também recebeu. Jesus morreu, mas Paulo havia também morrido. E eu e você também precisamos de ganhar esta realidade espiritual da morte do nosso pecado no corpo de Cristo. Entende? Agora, queridos, o segundo aspecto do Evangelho é que foi sepultado. Então o apóstolo Paulo ele também diz que quando Cristo foi sepultado, ele também foi sepultado, porque ele estava em Cristo. Deus, pela atração no seu corpo, Deus nos tirou de Adão, nos colocou em Cristo, e ali no corpo de Cristo nós morremos.
como nós já nos referimos aqui, que o amor de Cristo nos constrange, que, julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram. Então eu tenho que crer que meu nome está nesse todos. Eu faço parte deste todos que creram em Cristo, portanto eu morri. Então, se eu morri, eu posso ser sepultado. Em Romanos 6, versículo 3, a Bíblia diz assim, ou porventura, Romanos 6, 4, a palavra afirma assim: fomos, pois, sepultados juntamente com Ele, pela morte do batismo. Entende? Batismo na morte significa que, quando Jesus morreu, eu e você estávamos nele, morremos com Ele. Nós somos batizados na morte de Cristo. Então, o Evangelho também afirma que e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo lhe entregou o que também recebeu. Paulo havia morrido com Cristo, havia sepultado com Cristo, e agora aqui o Evangelho fala que Deus ressuscitou a Cristo, mas a mesma palavra que diz que Paulo morreu, afirma que Paulo foi ressuscitado juntamente com Cristo. E essa tem que ser a minha e a sua experiência. A Bíblia vai dizer para nós, em Colossenses, capítulo 3, no versículo 1, muito interessante, afirma que nós somos ressuscitados com Cristo. Ela diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Então, quando este Evangelho, ele de fato, ele é aplicado em nossa vida como uma experiência real, que Jesus morreu, nós também morremos com Cristo. Jesus foi sepultado, nós também fomos sepultados com Cristo, e Jesus foi ressuscitado pela glória do Pai, nós também fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Queridos, é interessante que este Evangelho, para muita gente, ele ainda está oculto, ainda está encoberto, como diz a Bíblia. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, ela diz assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, este Evangelho, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo, e a nossa morte, sepultamento e ressurreição com Cristo, para muitos crentes, ainda está encoberto. Pelo fato de você frequentar uma igreja, ter o seu nome arrolado no hall de membros, por você cantar no grupo de louvor, por você participar das reuniões de oração, das vigílias, até pregar a Bíblia, não faz de você uma nova criatura, não faz de você um cristão e não faz de você um filho de Deus. Para que você de fato seja feito um filho de Deus, você tem que crer e receber este Evangelho como uma realidade espiritual em sua vida. Jesus morreu, eu morri. Ele foi sepultado, eu também fui sepultado. Jesus foi ressuscitado pelo Pai e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a verdade da palavra de Deus. E esta é a chave que vai abrir todas as portas para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual em Cristo Jesus. Caso contrário, a gente nunca vamos crescer. Vamos ficar sempre em busca das bênçãos de Deus, das campanhas, mas não de Cristo. Cristo agora, uma vez que nascemos de novo, uma vez que participamos deste maravilhoso Evangelho, o Pai, pelo seu Espírito, Ele vai formar a pessoa de Cristo dentro de cada um de nós. Entende? O Pai vai formar. Para isso, Ele vai usar todas as circunstâncias. Então, com a ajuda do Senhor,
com a graça dele, ele vai trabalhar em nós pelo caminho da cruz. Porque quando nós nascemos de novo, o Senhor Jesus ele faz um convite para nós, dentre tantos convites que ele faz para nós. Ele diz assim, em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, quando nós fomos salvos pela obra da cruz, mas somos convidados a tomar o caminho da cruz. A cruz, ela sempre vai estar na nossa vida, desde a nossa primeira experiência na vida cristã, onde fomos regenerados, e este Evangelho é quem vai de fato nos colocar numa posição de filho de Deus. Porque quando nós cremos em nossa morte com Cristo, eu já estou crucificado com Cristo, eu vivo, mas não sou mais eu, Cristo vive em mim. Em 1 João 5,12, a Bíblia diz assim, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essas coisas ele nos escreveu para que nós saibamos que temos a vida eterna a vós outros que crestes em o nome do Filho de Deus. Queridos, o desejo do meu coração é que Deus, pelo seu Espírito, possa revelar esta verdade ao seu coração, lhe dar entendimento espiritual para você se apegar a esta verdade, este Evangelho que nos libertou, este Evangelho que nos conquistou, este Evangelho que é do amor do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Evangelho é tudo aquilo que Deus fez em Cristo para nos alcançar. Religião é tudo aquilo que nós fazemos para alcançarmos a Deus. Evangelho é graça. Religião é o homem se esforçando para chegar até Deus. Ele nunca vai conseguir. Por isso que Cristo, ele veio até nós. O Verbo se fez carne, ele tabernaculou entre nós, como finalidade, em primeiro lugar, de nos libertar do nosso pecado. Isso ele fez de uma forma tão perfeita e real, lá naquela cruz. Fomos atraídos, fomos incluídos, fomos mortos, crucificados com a pessoa de Cristo. Tá certo? Então o Evangelho é exatamente isso. Não existe outro meio de chegarmos a Deus se não for pelo Evangelho, pela pessoa e pela obra de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não tinha outra mensagem. Em 1 Coríntios 1:23, ele diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, e é pela loucura da pregação que Deus vai alcançar o pecador. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Evangelho: morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Para que eu e você sejamos verdadeiramente regenerados, temos que crer na nossa inclusão na morte, sepultamento e ressurreição juntamente com Cristo. Porque esta é a verdade da palavra de Deus. E que Deus te abençoe, e que Deus te guarde, e que Deus revele essa verdade ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.